Olá, meus amigos, meus ouvintes, muito boas tardes, aqui ainda é de tarde. Em qualquer hora que estejam a ouvir, que seja uma hora boa, excelente, abençoada e que os anjos de Deus que estejam ao vosso redor. Porque está escrito que o justo alcançará a benevolência do Senhor e será circuncidado pela sua força e pelos seus anjos e pelo seu favor. Até eu quero compartilhar convosco aqui um versículo, em especial este versículo. Versículo de Provérbios 14, 12. Que nos diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Vamos ler aqui também o 13. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. Ora, muito bem, meus amigos, meus ouvintes, meus abençoados. Porque é o que vocês são. Todos vocês que ouvem aqui um vídeo meu, eu declaro que são abençoados, seja qual for a sua religião, trabalhe com o Espírito Santo e seja fruto dele ou de outros espíritos, que seja uma pessoa que ouça a verdade e que a verdade o liberte. E uma coisa eu sugiro, fique sempre do lado da equipa mais forte. Fique sempre da equipa mais forte. Eu, quando era jovenzinha, era muito desafiada, até por um tio meu que eu tinha, ainda tenho. Ele andava muito na astrologia e coisas assim no género, sabe? E eu tinha aí uns 16, 17 anitos, também comecei, assim, a experimentar, assim, umas consultas e umas situações desse género, não é? E depois, mais à frente, houve outras situações também, a nível do ocultismo. E foi aí que, passados uns anos, me falaram da palavra de Deus, me falaram de Jesus, e eu fiquei liberta de tudo isso, não é? Foi aquele meu primeiro amor, não é? O que depois, como vocês devem reparar em vários vídeos, que eu digo, que até há um muito bem específico de convencido a convertido, ao longo de anos houve coisas que esfriou. Mas eu realmente, neste momento, estou como se estivesse no primeiro amor, é excelente. O reatar da presença de Deus, o reatar do amor de Deus, o reatar do poder que eu sei que há no sangue de Jesus Cristo. Ok? Então, herdar por esses caminhos da astrologia, vamos aqui ao foco, astrologia, satanismo, todas essas práticas são práticas que ao homem parece que é direito. Há pessoas que em todo o país, em todo o mundo, essas práticas, há pessoas que trabalham com esses espíritos, até lhes chamam os guias, mas se nós vamos perguntar quem é que é o guia, qual é o nome do guia, nem eles próprios sabem dizer. São guias, são espíritos bons, são guias. Eu tive a oportunidade, aqui há uns tempos atrás, estava a comprar não sei se... Até acabei depois por não comprar, eu disfarcei aquilo e já nem quis comprar, porque há unção nos objetos. Há unção nos objetos, há unção nas coisas que nós compramos. Desde o momento que a gente não tenha conhecimento, nós estamos na ignorância, não sabemos, tudo bem. Mas do momento ali que me foi mostrado, que ela própria até se intitulou, eu sou bruxinha, porque eu começo a dar a volta à bancada e começo a ver assim, eu conheço os símbolos, felizmente ou infelizmente conheço esses símbolos todos, e começo-me a deparar com coisas que não têm nada a ver com objetos de decoração para pendurarmos ao peito, não é nada de objetos normais. Era amuletos, pedras de cristais,
tudo o que uma pessoa possa comprar ou adquirir, ter uma aquisição desses objetos, o que lhe leva a ter um tipo de fé nisso, nessas coisas, o que o diabo fica satisfeitíssimo, porque isso vai substituir a fé em Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que o diabo puder presentemente fazer ou impulsionar o povo, as pessoas, até de igrejas, até há pessoas que andam em igrejas e andam nisto. Numa igreja onde eu tive uns anitos assim bem compridos, havia uma determinada pessoa que tinha, portanto, um título eclesiástico de pastora e andava no hipnotismo. Eu soube isto mais recente, até mais para a frente. Andava no hipnotismo. Ora, eu não tenho nada se uma pessoa desse género, que pratique o hipnotismo, que pratique o espiritismo, que pratique a astrologia, macumbaria, voodoo, essas coisas todas que as pessoas tentam fazer, ou para ganhar dinheiro, ou para fazer mal a outros que não gostam, isso são práticas que as pessoas, eu creio, na minha ingenuidade, que quem anda nisso não está bem a perceber o resultado e o fim disso. Porque isso é tudo práticas que parece que não levam a lado nenhum, mas todas as vidas das pessoas, tanto as que praticam e as que são os mestres, os médicos em aspas, dessas práticas, tanto esses como aqueles que lá vão pedir favores, ou aqueles que pesquisam essas coisas, eles não estão no espírito da verdade. A unção e a atmosfera na vida deles não é o espírito da verdade. Então, retomando aqui ao ponto de eu estar a falar com essa menina, com essa rapariga, foi até num determinado supermercado, aquelas bancadas que há de corredores largos, que põem assim umas bancadas dentro dos shoppings. Eu estava a ver até lá uns colares e umas coisas giras, quando eu começo bem assim a dar a volta, eu assim, olá, olha onde é que eu estou. Quando eu olho para os olhos dela e ela olha para mim, eu assim, já estás, pois estás. Nisto, eu começo a puxar conversa. Vai ter aqui umas coisas muito bonitas. Eu disse. Pois, isto é o meu trabalho. Eu assim, pois, eu percebi logo o que é que ela queria dizer. Isto é o meu trabalho, e eu respondi-lhe. É o trabalho da menina, portanto, vender os objetos. Sim, não é só vender os objetos. Eu dou consultas. Sei. Dá consultas. Consultas de quê? A menina é médica? É advogada? Assim, não, eu sou bruxinha. Isso é interessante. Bruxinha. Até a menina tão bonita. E era uma menina bonita, 20 e tal anos. Linda. Cabelos compridos, morena, assim com os olhos bem pintados. Bonita. A menina é bruxinha. Então, e o que é que acha que isso a satisfaz? E o que é que a levou a ser bruxinha? A própria menina diz, eu sou bruxinha, não é? Então eu estou a identificar com a menina que é bruxinha. Sabe, é um dom que eu tenho, senti estes dons e tal, lá conta um historial enorme. Depois vai buscar a Bíblia, é verdade. Ela própria, sem eu ir, ela vai buscar a Bíblia. Vai buscar a Bíblia a dizer que havia uns mágicos lá, que serviam lá uns profetas, e lá foi lá com uma história que, pronto, quem me está a ouvir, alguns sabem, eu vou encurtar aqui, senão o vídeo vai esticar-se muito. Mas vai buscar versículos bíblicos de profetas e de pessoas da Bíblia que realmente praticavam magias e que faziam adivinhação e tal e tal. Eu deixei a falar, fiquei em silêncio, a olhar para ela, uma dificuldade enorme que ela teve de fixar os olhos comigo. Porque se você tiver Jesus no seu coração, não é ser perfeito. Não é você ser perfeito. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Aliás, quanto mais você quiser agradar a Deus, quanto mais você quiser ser aperfeiçoado por Deus, que isso é que se chama andar na minha presença e ser perfeito, quando Deus diz isso, é mesmo isto, é buscar a perfeição, mais luz você vai desejar para si, mais você vai tê-la. Então, quando se depara assim com uma bruxinha, ou com alguém que anda nessas práticas, ou até mesmo dentro de uma igreja, pessoas que estejam sob uma influência satânica,
Se você se aperceber, há de reparar que a pessoa até pode conversar consigo, mas os olhos não fixam em si, passam, é como um avião. E eu assim, pois, então mas olhe lá para mim, dizia, então mas ouça uma coisa, diga, eu estou aqui arranjando isto. Não, mas para um bocadinho, agora nem está aqui clientes, vamos conversar só um minutinho. Já que me diz que é bruxinha, diga-me uma coisa. Você não gosta de pertencer aos mais fortes? Dos mais fortes já eu utilizo, já eu desfruto. Até e quem é os seus guias ou os seus espíritos mais fortes? Eu não dou nomes a eles, minha senhora. Eu não vou estar agora a dar nomes a eles. Eles são os meus guias, os meus espíritos, e eu tenho que respeitar a eles e os honrar. Eu assim, muito bem. Olha, sabe que eu também tenho um guia. Tem. Eu assim, tenho um guia, mas eu só tenho um. Só tenho um. Mas pode ter vários. Quer dizer, até tenho vários. Eu assim tenho um e depois tenho uma data deles, mas não consigo ter a percepção de quantos é que são à minha volta. Mas há um que é aquele com quem lido, esse realmente é tremendo, é poderosíssimo, é o pai de todos os espíritos do universo. Ela olha assim para mim, parece que dá um passo para trás. Olha, isto foi real, amigos. E diz-me assim, então quem é? Já agora pergunto-lhe eu, quem é o nome desse seu guia, desse seu espírito muito forte? Eu assim, eu vou dizer à menina, é Jesus Cristo o Senhor. Pois, mas eu também tenho fé em Deus. Eu assim, mas a senhora tem fé em Deus? A senhora até me pode dizer a mim que acredita em Deus? E a senhora crê na palavra dele? Creio. Então porquê é que não faz tudo quanto nela está escrito? E levei até aquela passagem, eu não sabia ali tudo, nem tive com muita conversa sobre a Bíblia ali. Tive ali mais ainda de meia hora a falar com ela. E ela me dizia assim, pois, mas sabes, são os meus dons que eu tenho, são dons que foram dados pelo universo. E eu assim, olha menina, eu vou-lhe dizer uma coisa, a menina tem os dons que você tem. Você realmente, porque eu adivinho as coisas e tenho revelações. E eu assim, pois, adivinha as coisas e tem revelações. Olha, todo o ser humano que existe na Terra, disse-lhe eu, ele é divino. Mesmo até uma pessoa que diga que eu sou ateu, não acredita em nada, ou sou satanista, ou sou espiritista, ou espírita, ou como é que se diz? Essa pessoa, ela é divina, ela foi Deus que a criou à sua imagem e semelhança. Só que no meio do caminho da vida houve ali algo que o diabo conseguiu, eu não disse o diabo, que houve alguma coisa. Eu não disse o diabo ali à miúda. Houve alguma coisa que despistou, que desviou a pessoa para o qual Deus a criou. A menina tem dons e tem revelações, mas está a usar com o espírito, desculpa dizer, não leva a mal. Não. A menina está a usar os seus dons e as suas revelações pelo espírito errado, com o espírito errado e com o propósito que não é o certo. A senhora sabe o que está a dizer? Sei, porque eu estive no seu lugar. Eu só sei porque eu estive no seu lugar, senão não tinha a ousadia de lhe dizer isto. Então o que é Jesus Cristo para mim? Não é só para mim. Jesus Cristo, Ele é o Senhor, é o Salvador. Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Ele veio à Terra para ser o nosso exemplo, está tudo escrito na Bíblia. Ele veio para ser o nosso substituto nas maldições. E quando eu um dia partir, e aqueles que crerem nele, e os que invocarem o nome de Jesus, esses serão salvos e terão a vida eterna. E todos os dons que uma pessoa tem, até o de cantar, o de louvar, o de falar, muita coisa, isso deve ser emprego, sabe para onde? Para a verdade, para o Espírito da verdade. Porque nós fomos criados todos, crentes, não crentes, independente de todas as ideologias, de todos os conceitos e de todas as crenças e religiões, nós fomos criados por Deus, para Deus e para viver para Ele e com Ele e para ser uma bênção para os outros. Portanto, só Jesus Cristo, só Ele, é que é o único Espírito, que é o caminho,
que é verdade e é vida. Tudo o que for espíritos guias ou sem ser guias, fora do Espírito Santo de Deus, tudo o que for fora disso não é bíblico e é perigoso, minha menina. Porque a minha mãe também já era, porque a minha mãe também tem estes dons e tal, e assim, pois. Então, olha, é assim, a menina não gostava de pertencer a uma equipa que fosse uma equipa forte, uma equipa invencível. Não digo que não vai ter tribulações, não digo que não vai ter problemas, não digo que vai ser uma vida só rosas, porque os picos estão lá. Mas uma coisa eu lhe garanto, em todas as coisas, você com Cristo, você é mais que vencedora. E a sua base sólida deve estar em Cristo. E depois ela perguntou-me, até e qual é os outros espíritos? A senhora diz que tem um espírito muito forte que é Jesus. Quais é os outros espíritos? Pois tenho muitos. É os anjos de Deus, que está escrito no Salmo 91, que Deus dá ordem aos seus anjos, a meu respeito, para me guiar em todos os meus caminhos. E eles me sustentarão com as suas mãos, para que eu não tropece com os meus pés em pedra. E calcarei aos pés o filho do leão e a serpente, que é esses espíritos guias. A menina é tão bonita e tem tantos dons. Eu sugiro você ir a uma igreja onde se fala que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Vá a uma igreja evangélica. Vá, depois até indiquei o nome de algumas possíveis que são sádias, que há sanidade e que não haja condenação para as pessoas, não é? Porque de princípio, quando uma pessoa vai para determinadas igrejas, de princípio tudo bem, mas depois a pessoa começa a crescer, começa a discernir coisas e começa a amadurecer e a ver que está mal certas coisas, já é uma persona não grata, não é? Então, eu não disse isto a ela. Agora, isto é uma parte que eu estou aqui a falar no vídeo. Então, eu aconselhei ela a dizer, a frequentar ou ir a uma igreja evangélica. E ficou-se a olhar para mim. E eu disse, olha, minha querida, você é muito bonita. E eu, no seu lugar, eu desfrutaria e teria ousadia para desfrutar do espírito maior que há. Faça um desafio a Jesus Cristo. Faça um desafio a Jesus Cristo. Eu estou-lhe a falar isto não é porque eu ouvi alguém me explicar, disse-lhe eu. Não é porque eu ouvi grandes pregações sobre isto. É porque eu vivi isto. Depois expliquei-lhe sobre uma história de um livro que era o livro do São Cipriano. O São Cipriano era um grande bruxo, um feiticeiro, não é? E então este homem, ele fazia práticas do pior. Foi dos maiores bruxos. Até que um dia ele conheceu uma moça e ele quis essa moça para ele. O que é que ele faz? Começa a fazer magias ou feitiçarias para essa moça vir para ele. Ser dele. Mas não estava a conseguir. Não estava a conseguir. Até que um dia vai consultar os seus guias. Vai consultar os seus guias e os seus guias disseram: sim, esta aqui tu não vais conseguir, esta não consegues. Mas tu disseste-me, lá ao espírito maior que ele servia, são todos fracos, os espíritos das trevas, mas eles têm hierarquia, não é? Então foi lá buscar o espírito mais forte e perguntou-lhe: porquê que eu não consigo? Porque ela pertence a um homem que é o mais forte de todos. E o São Cipriano disse: mas tu disseste-me que a maior força que existia e o mais forte que eras tu. Lá para um demónio. E o demónio respondeu-lhe: pois é, eu menti-te. Há um acima de mim. Há um acima de mim. E ele percebeu quem era e depois ele descobriu que era Jesus Cristo. Sabe o que é que aconteceu? O São Cipriano, eu contei esta história à moça, o São Cipriano, ele quis pertencer ao mais forte. Até o próprio diabo engana essas pessoas que servem
que servem a espíritos. Há uns que dizem que é espíritos da luz, é os espíritos da magia branca, é a magia verde, a magia amarela. Não, cá a magia... Olha, o meu é a magia da luz. O meu guia é Jesus Cristo. Está escrito que lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus e luz para o meu caminho. Bem, resumindo, a moça ficou meia, como é que é dizer, meia na dúvida. Estava convicta nas suas temáticas, nos seus conceitos, mas foi tão impactante a forma como nós conversámos, eu e ela, e conforme eu lhe contei ali fatores e situações, que a moça ficou a olhar para mim. E eu disse-lhe, ouça, você é tão bonita, não pode pertencer aos mais fracos, pá. Você tem que sair daí, está em causa a sua vida eterna também. Está em causa a vida eterna. Ah, mas eu ganho dinheiro com isto. Ouça, o Deus Criador dos céus e da terra, Ele é o dono da prata, é o dono do ouro. Ele vai-lhe abrir caminho. Buscai primeiro, menina, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas te serão acrescentadas. Caladinha, olhar para mim. Ah, a senhora não quer levar nada. Eu assim, olha, querida, eu agora de momento também já estou aqui há muito tempo, também já não vou levar. E também realmente depois já não trouxe. Mas depois tentei passar lá outro dia, porque aquilo não é muito perto da minha casa, e já não a encontrei. Mas sabe uma coisa? A semente ficou lá. A gente às vezes diz, e tal, eu falo de Jesus, mas não acontece. As sementes de Jesus Cristo e de salvação fica sempre na pessoa que você fala. Por isso aqui diz, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos da morte. Podemos ler ao contrário também. Há caminhos que ao homem parecem tortos, mas o fim dele são os caminhos da vida. Isto era para o caso dela. Ela pensava que estava no caminho direito, mas o fim dela é os caminhos da morte. Estava-lhe a dizer, não é? E então foi uma conversa realmente impactante, foi interessante. No final eu consegui pôr ela a olharmos, não é? Eu gosto de falar com uma pessoa e olhar para a cara, olhar para os olhos. Não quer dizer que a pessoa esteja ali fixa, parece aqueles manequins da montra que a gente põe-se ali e não se mexe. Também não é assim, eu também desvio de vez em quando o olhar. Mas viu-se que ao princípio que havia ali uma interferência. Aliás, até mais da metade de todo o tempo e de toda a conversa isso aconteceu. Mas houve ali algo que conseguiu conquistar. Estava a começar a persuadi-la, percebe? A persuadi-la, porque a menina era tão bonita, mas estava tão bonitamente errada. E pronto, isto é para todos nós. Ela própria se identificou que era bruxinha. Isso é um espírito, quando se anda nessas coisas. Eu não sou perfeito, eu tenho muito. Tenho muito que aprender, eu tenho muito ainda que me restaurar. Porque a vida é mesmo uma maratona, sabe? Mas há certas pessoas, só de estar perto, quando você começa a querer mesmo e desejar Deus consigo, a desejar o Espírito Santo dentro de si, a desejar, como é que é dizer, agradar a Deus, a desejar limpar-se mais. Até parece que quando eu às vezes digo que quero mais estar consagrada, parece que andei muito em pecado. Não! Às vezes o nosso maior pecado, há casos que as pessoas andam mesmo em pecado, estão mesmo na lama, a chafurdar ali como um porco num curral de lama. Sim, isso acontece. Mas também nós podemos estar nesse patamar noutro aspecto. A vida cristã não é um relantinho de andar na igreja. Claro que devemos pertencer a uma igreja, é bom estarmos congregados. Mas, amigos, não vamos fazer da igreja Deus. Vamos andar na direção das asas e das correntes do Espírito. O vento sopra, não se sabe para onde vai. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse é que o agrada. O vento sopra, não se sabe para onde vai nem de onde vem. Assim é aquele que faz a vontade de Deus. Portanto, é bom que a gente se conecte
com Deus, se alinhe com Deus. Pensa que é fácil, não é? Olha, quanto mais você, meu ouvinte, quanto mais você decidir pregar a tempo e a fora de tempo, dar a palavra de Deus a quem você tiver a oportunidade. Não é fazer escândalo e barraca, andar para ir para todo o lado a fazer isso a qualquer pessoa. Há horas específicas e até às vezes pessoas que você nunca viu. Há pessoas específicas que Deus lhe põe no caminho para você falar de Jesus. E você nunca viu essa pessoa. E vão à salvação. Portanto, amigos, isto é assim. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Uma coisa que eu quero ensinar, que eu também me ensinei a mim, através do Espírito de Deus e através da sua palavra, é assim. Uma boa ideia que você tenha, uma grande boa ideia que você tenha, não significa com isso que essa boa ideia que você teve, e até pode ser uma boa ideia bíblica, cuidado, pode até nem ser a vontade de Deus. Ai, mas como é que é isto? Que raio de conversa é esta que eu estou a ouvir hoje aqui da brisa cristalina? Há então uma coisa boa que é bíblica e que Deus diz para fazer na Bíblia, não é a vontade de Deus e do Espírito Santo para eu fazer. Pode acontecer que não. Pode acontecer que não. Eu vou-lhe explicar. Lembra-se Paulo, quando queria ir para um determinado sítio pregar o Evangelho, era bíblico ou não era pregar o Evangelho? Era. Era da vontade de Deus? Era. Era a missão dele? Era. Era uma ideia boa, excelente. Porreira, boa. Era da vontade de Deus. E era bíblico. Mas o Espírito de Deus o impediu de ir para aquele sítio. Por isso a importância das nossas boas ideias estarem carimbadas, seladas, com a paz e o aval de Deus na nossa vida. Eu vou repetir. É bom que as nossas boas ideias, as coisas que nós decidirmos que são bíblicas, que não estão propriamente especificadas na Bíblia, é bom por vezes nós analisarmos tudo à luz do Espírito Santo com a palavra. As duas coisas têm que estar juntas. A palavra e o Espírito Santo. O Espírito Santo e a palavra. O apóstolo Paulo, quando quis ir pregar, creio que é para a Macedónia, salvo eu, agora não fiz o estudo sobre isso, ele ia para uma determinada cidade e o Espírito de Deus o impediu. O Espírito de Deus o impediu. Porquê? Ele estava a fazer uma coisa que era bíblica. Era uma boa ideia ir para ali. Mas o Espírito de Deus não selou essa ida dele para essa cidade. Ok? Então, olha, amigos, isto sirva para mim, porque eu cá sei o que cada um sabe das situações que passa e ultrapassa. E quanto mais você quer ajudar e dar a palavra, eu acredito mesmo que o diabo ataca. Mas é excelente. Quanto mais ele ataca, mais você cresce. Quanto mais você cresce, mais ele ataca. Depois é assim, quanto mais você cresce, os embates também não vão sendo mais levesitos. Vão sendo assim mais fortes. E depois você cresce, já o embatezinho de há uns anos já não dói tanto. Então o diabo tenta fazer as coisas com mais impacto, com mais força. Mas sabe uma coisa? Uma coisa eu sei. Em Romanos 8:37 eu sei. A Bíblia diz, a palavra de Deus nos diz, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Daí a direção, a importância de nós estarmos na direção de Deus. A importância de nós estarmos dentro da direção do Espírito Santo e na palavra de Deus.
Eu ainda vos vou contar uma coisa oposto a isto. Por exemplo, aqui há uns anos, não há muito tempo, desculpem, tive uma casa alugada, com um contrato, tudo legal, tudo fixe. A senhora, a mademoiselle que lá estava, começou a ficar lá e a não pagar. Teve lá um mês, não pagou. E estava tudo, eu passava recibos, tudo, para cá estava tudo certinho. Eu falei com ela. E ela até falava assim, era do norte, estava aqui na zona residente, nesta área de Lisboa. Sabe, estou com dificuldades e tal, sabe, isto é difícil, eu não posso pagar. Eu disse, então, minha querida, é assim, a minha querida não pode pagar, eu acho bem, a minha senhora não pode pagar, eu até aí estou a compreender, só que se eu estiver numa casa alugada, se eu não puder pagar, eu tenho que sair da casa, porque eu vou ter problemas, eu vou ter que sair. Pois, mas eu não tenho para onde ir. Eu disse, você não tem cá família? Tenho. Então, olha, eu sou sua amiga, mas não sou sua família. Tente ir para a sua família, para ajudar. Mas sabe, eles também não podem, as casas são pequeninas e não há espaço para mim. Eu assim, olha, então parece que estou a ver que temos aqui um problema. Não sei. Eu assim, pois, mas eu sei. Porque a senhora, eu lhe garanto que não vai ficar aqui sem pagar. Não pode. Porque eu também tenho isto legal e a senhora legalmente vai ter que agir comigo. Eu dou, a senhora vai ter que me dar uma legalidade, a senhora vai ter que sair daqui. Mas sabe, eu não tenho para onde ir. Minha querida, mas isso me transcende. A senhora vai ter que organizar-se e perceber o que é que tem que fazer. Eu desejo-lhe as maiores felicidades, um beijinho e daqui a uma semana eu passo por aqui. Ok. Beijinho e tal, o amor de Deus, um beijinho e vim-me embora. Amigos, estive aí uma semana a orar por isto. Eu orei, intercedi, pedi instruções a Deus, intercedi na língua do Espírito. Orei, orava, eu orava horas a fio, orava horas a fio. Até que veio algo, parecia uma voz de dentro, parecia como que uma golfada vindo de dentro de mim. Olha, é uma coisa que parece que é torta. Lá está o oposto disto. Este caminho para mim ao homem pareceu muito mal, mas o fim dele foi um caminho de vida, de libertação e de resultados para o assunto. Até ao fim de uma semana, Deus disse mesmo, eu ouvi mesmo, foi fantástico, irmã. Amigos, eu ouvi mesmo assim algo dentro de mim. Dá-lhe 2 rendas. Vais-lhe dar 2 rendas. Vais-lhe dar 2 rendas. 2 mensalidades. Não era, Deus não me estava a dizer para eu lhe dar, para deixar ela ficar lá 2 meses. Não. Deus estava-me a dizer para eu agarrar em dinheiro vivo, em notas, e dar-lhe 2 rendas em dinheiro. Ela é que devia de me dar a mim. Mas Deus disse-me, dá-lhe 2 rendas. Eu era assim, eu no meio daquilo, eu fechei os olhos e eu lembro-me tão bem. Eu era assim, não pode. Deus, 2 rendas, eu vou dar 2 rendas a ela. Ela é que me tem que me dar 2 rendas a mim. Deve ser isso que eu vou receber, certo? Eu ouvia como que, não, tu vais dar 2 rendas a ela. Ok, já sei, tu queres que eu lhe dê 2 rendas. Então vou-lhe dar em cheque, para haver provas. Não vais dar em cheque, vais dar em dinheiro como se não haja, para ela pensar que não tem provas que tu lhe deste dinheiro. A minha cabeça ficou... Isto foi impactante, a sério. O que é que acontece? Eu agarro nas 2 rendas. Amigos, isto é tão real como o Deus vivo esteja sobre mim e sobre os meus ouvintes e sobre toda a minha família, que é a unção e o amor que nos contagie cada vez mais e mais. Como isto foi tão verídico. Eu agarrei no dinheiro em notas, amigos, em notinhas vivas. 2 rendas, bate-lhe à porta na semana a seguir.
Ainda me lembro de eu sair do carro e dizer, olha Deus, isto é assim, és tu que estás a mandar. És tu que estás a mandar fazer isto. És tu que estás a mandar, eu quero ver o que é que isto vai dar. Ainda fica ali uma data de meses depois que não paga, apanha-se com 2 rendas, eu quero ver. E não tenho provas que lhe dei o dinheiro. Sabe o que é que Deus me respondeu? Nada, silêncio. Deus só disse, dá-lhe o dinheiro. Não disse mais nada. Você quer saber, depois, quando Deus lhe manda fazer uma coisa, a gente às vezes quer saber, mas porquê? Como? Como é que vai ser? E agora? Mas como é que é? E quando é que ela sai? Não, Deus não respondeu mais nada. Deus só disse, dá-lhe 2 rendas. Eu cheguei lá, ela chamava-se um determinado nome. Eu assim, olha, menina Maria, é assim, eu tenho aqui 2 rendas que lhe vou dar e pronto, é para ajudá-la e você vai arranjar uma casa excelente. Você vai sair daqui, vai sair abençoada. Eu sou cristã. Eu não sou evangélica, nem sou espírita, porque ela andava numas coisas esquisitas. Eu sou cristã. Eu sou cristã. Eu quero continuar a praticar a palavra de Deus. Eu não quero me aborrecer consigo. Está aqui 2 rendas. Eu dei-lhe 2 molhinhos, cada molhinho embrulhado em elásticos. E ela conta aquilo, tal. Uma renda era um X, a outra era igual à outra. E ela vai, veja só isto. Junta o dinheiro todo, põe-se assim para mim, tipo a fazer leque com as notas, o diabo, hein? Mas quando Deus está no controle e você sabe que Deus manda, ai, meus amigos, saiam da sua frente, a sério. Começa-me a abanar as notas, tipo ventinho assim. Se eu quiser agora fico com isto, não saio daqui, nem pago e fico aqui. Você está-me a dar isto, não, ninguém prova, não há provas que você me está a dar. Tal e qual assim, a senhora para mim. E eu respondo-lhe assim com uma grande calma, pego-lhe no braço, calmamente, tranquila, e digo-lhe assim, olha, Dona Maria, é assim, eu tenho uma imagem da senhora, que é uma senhora séria, íntegra e honesta. Tem uma dificuldade, já percebi, mas é íntegra e honesta. E eu acredito que este dinheiro vai abençoá-la. E você vai arranjar uma casa. Mas eu quero uma casa aqui perto. Você vai conseguir. Bem, vim-me embora. E eu com Deus. Você nem imagina. Eu com Deus. Eu assim. Deus, está entregue a ti o assunto. O assunto está entregue a ti. Eu não posso fazer mais nada. Eu fiz o que tu mandaste. Na semana a seguir, amigos, ela telefona-me. Olha, dona lá do meu nome, Dona Maria, também tudo Marias, por acaso também sou Maria. Olha, Dona Maria, é só para lhe dizer que já arranjei casa, obrigado. Arranjou casa? Sim, olha, exatamente pelo mesmo preço, a casa, só que a casa está toda a estrear, foi toda restaurada, está nova. Eu vou estrear uma restauração, Dona Maria, ela para mim. E eu assim, está a ver? Como é uma bênção. Eu não disse que você ia conseguir. Você é uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra. Agora é assim, estes 2 meses você entra, está lá no senhorio, mas depois vai continuar a pagar. Pois é o tempo de eu me organizar aqui, porque depois também a minha mãe vem de fora. Eu não sei se a mãe vinha de fora, se não vinha, não sei, nem interessa. Para resumir aqui só uma história. Amigos, sabe o que é que acontece? Eu depois vou a Deus e digo, Senhor, tu disseste para eu lhe dar 2 rendas. 2 rendas é dinheiro. É dinheiro, é 2 ordenadinhos, não é? E agora vou ficar sem este dinheiro. Eu não entendo aqui esta parte tua, Senhor. Houve um mês que não pagou, ainda tive que lhe pagar e ela é que tinha que me pagar a mim. Oh, meu Pai do céu. Sabe o que é que Deus respondeu? Nada, eu não ouvia nada, só sentia paz e como que uma risada em mim, dentro de mim. Eu assim, mas que coisa. Bem, amigos,
Ao fim dos 3 dias, ao fim de uma semana, ela telefonou-me a dizer que ia sair. Depois, ao fim de uma semana, mais 3 dias, veio uma pessoa ter comigo. Dá-me exatamente para a minha mão aquela quantia. E exatamente me dá para a minha mão aquela quantia, aqueles dois valores, só que foi tudo junto, derivado a uma situação muito antiga. Dá-me aqueles valores. Resumindo, sumarizando este assunto, Deus pagou a ordem que Ele mandou dar. E ela saiu de casa sem problemas, porque ela estava a fazer um finca-pé, eu daqui não saio. E ela tinha uma criança menor, pequenina, com 4, 5 aninhos, e isto é complicado quando há menores e tudo, está a perceber? Saiu dali. Houve um mês que foi o mês de caução, que é aquele mês que ela também não pagou, mas ela estava já a prever não pagar uma data de tempo, se for preciso. Aquele mês estava pago ao fim e ao cabo, que era o mês de caução, não me tinha pago, mas também não dizia que ia sair. Com aquele dinheiro que eu lhe dei, as 2 rendas, ela, portanto, acaba por sair, arranja uma casa espetacular e foi-me reembolsado todo o dinheiro. Sabe por quem? Foi uma pessoa assim. É um dinheiro que eu já nem esperava. Exatamente, nem menos 1 cêntimo, amigos, nem mais 1 cêntimo. Foi-me reembolsado e foi-me dado aquele valor todo que eu tinha dado a ela por ordem do céu. Porque uma ordem do céu tem impacto, tem vento de Deus, tem uma brisa, tem um vento, sabe? Tem força, tem fé, tem um impacto, tem força, impulsiona a pessoa. Aquele dinheiro era um dinheiro, pois eu também sou dizimista, todos os 90%, daí a importância de você ser dizimista. O poder que há nos 90% fica para si. É dinheiro santificado. É dinheiro consagrado. Porque foi desse dinheiro que eu dei para ela. 2 rendas, não é? Mas Deus reembolsou-me. Bom, amigos, olha, andar com Deus realmente não é fácil, mas é lindo. Eu acho que é espetacular. Nós andarmos com Deus é das coisas mais maravilhosas mesmo. É nós, o máximo dos máximos, tentar andar com Ele e viver na sua presença. E a todo o tempo o diabo nos quer desviar e despistar, como é que se diz? Despistar, fazer despiste para que nós não ouçamos a voz de Deus. Porque todo aquele que ouve a voz de Deus será salvo e será abençoado. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, as bênçãos nos alcançarão. Não é o que está escrito em Deuteronômio 28. Esta bênção dela libertar a casa, que já estava ali um problema a gerar-se, foi porque eu ouvidos à voz do Senhor meu Deus. E toda contente, e toda feliz, porque depois ele mostrou uma casa, telefonou-me, eu assim, está a ver. Pronto. Olha, amigos, mais uma vez, há caminhos. Este caminho, para mim, foi um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Este caminho de eu lhe dar o dinheiro, sabe o que é que aconteceu? Foi um caminho que a mim me parecia de morte, me parecia torto, mas o fim dele foi o caminho da vida, da libertação e daquela mulher sair dali. E assim se cumpriu a vontade de Deus. E a palavra de Deus em Isaías 55:11, ela não voltará para trás vazia. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para trás vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Está a ver esta situação? Foi uma direção, não foi um versículo. Por acaso não foi um versículo. Podia ser um versículo. Porque toda a palavra, quando a gente a pratica, ela é bíblica, não é? É uma palavra ungida, inspirada. Toda a palavra é divinamente inspirada. É Bíblia, é bíblico.
muitas coisas, tudo é bíblico, mas sabe que há situações que não tem lógica a gente fazer, não tem. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus, assim será a palavra que sair da boca de Deus, ela não voltará para trás vazia, antes fará o que apraz, o que me apraz, e prosperará naquilo para que foi enviada. Amigos, Deus vos abençoe. Eu hoje acho que nunca fiz um vídeo tão comprido, tão longo, mas olha, é uma história, creio que sirva de instrução para nós todos, está a ver? Porque as coisas têm que estar dentro de nós e uma das coisas mais importantes é a gente andar com Ele, é a gente, cada vez que a gente dá um passo. Quanto mais você quer estar a agradar a Deus e estar mais limpa com Deus e estar a fazer a vontade de Deus, mais você tem que se importar de ouvir a voz dele e de receber as suas instruções para a sua vida. Deus é maravilhoso, Deus não nos quer da derrota, Deus é maravilhoso. Sejam abençoados, Deus vos abençoe. Amém.